Continuamos com a nossa leitura do livro A Vida nos Mundos Invisíveis, escrito pelo Monsieur Robert Benson, pela mediunidade de Anthony Borgia. Primeiras experiências, parte 2. Retomando, nosso anfitrião nos guiou pelo pomar, onde avistei muitas árvores em alto grau de cultivo, completamente cheias de frutos. Ele olhou para mim por momentos e levou-nos a uma esplêndida árvore muito parecida com uma ameixeira. As frutas eram perfeitas no seu formato, com a coloração profundamente rica, penduradas em grandes cachos. Nosso anfitrião colheu um e nos deu, dizendo que nos fariam bem. A fruta era bem fresca ao toque, sendo bastante pesada para seu tamanho. Seu sabor era bem gostoso, a casca era bem macia, sem que fosse difícil ou desagradável manusear. Uma grande quantidade do suco verteu dela. Meus dois amigos me observavam cuidadosamente, enquanto eu comia as ameixas, demonstrando cada um, em suas faces, uma expressão antecipada de divertimento. Enquanto o néctar escorria, fiquei preocupado em deixar cair nas minhas roupas. Para meu prazer, apesar de que o suco caíra em mim, percebi depois de examinar bem que não havia nenhum traço dele. Meus amigos gargalharam com o meu espanto e eu comecei a rir com a piada. Mas estava confuso. Eles se apressaram em me explicar que, como eu estava no mundo incorruptível, qualquer coisa, entre aspas, indesejável, imediatamente retoma o seu próprio elemento. O suco da fruta que eu havia acabado de derramar em mim retornara à árvore de onde a fruta fora retirada. Nosso anfitrião informou-me que aquela espécie em particular de ameixa que eu acabava de comer era uma das que ele sempre recomendava às pessoas que acabavam de chegar ao mundo espiritual. Para restaurar o espírito, especialmente se passagem fora causada por doença. Ele observou, entretanto, que eu não aparentava que tivesse tido uma longa doença, acrescentando que minha passagem deveria ter sido bem rápida. O que era bem verdade. Eu tinha passado por uma doença bastante fulminante. Várias frutas que ali cresciam não eram apenas para quem precisava de tratamento depois de suas doenças físicas. Todos gostavam de comê-las pelo seu efeito estimulante. Ele gostaria, se eu não tivesse as minhas próprias árvores frutíferas, que mesmo que as tivesse, que eu viesse me servir o quanto desejasse. As frutas estão sempre na época, ou seja, as árvores estão sempre repletas de frutos, acrescentou com grande prazer, e você jamais deixará de encontrá-las carregadas. Em resposta ao meu pensamento sobre como elas cresciam, ele disse que, como as tantas outras perguntas nesse plano, a resposta só era possível se vinda dos reinos mais elevados. Mesmo se lhe dessem aquela resposta, há uma forte possibilidade de que não a entenderíamos até que a hora em que nós, por nós mesmos, fôssemos habitar tais reinos. Ficamos bastante felizes, disse, em ter tantas coisas como estas são, sem perguntar como vieram, e sabemos que tais coisas nos vêm incessantemente, porque emanam da fonte inesgotável. Não há uma necessidade real de pesquisar tais assuntos, e a maioria de nós fica satisfeita em apreciá-las cordialmente agradecidos. Quanto ao real abastecimento de frutas, nosso anfitrião nos contou que a única coisa que sabia era que assim que se colhia uma delas, outra aparecia em seu lugar. Nunca apodreciam, porque eram frutas perfeitas e, como nós mesmos, imperecíveis. Ele nos convidou para andarmos pelo pomar, onde vi todas as espécies de frutas conhecidas pelo ser humano e muitas outras espécies conhecidas apenas no mundo espiritual. Destas eu experimentei algumas, mas é impossível contar o delicioso sabor, porque não há nenhuma fruta terrestre que eu conheça com a qual eu pudesse comparar. Podemos sempre dar uma indicação em comparação com aquilo que já experimentamos. Se não experimentamos algo, não teremos uma completa, absoluta falta de termos de comparação de qualquer sensação, especialmente no campo do paladar. Meu amigo explicou ao nosso gentil anfitrião que estava acompanhando-me um giro para mostrar o plano da minha nova vida, e este então deu-nos suas boas-vindas, colocando-nos a caminho. Repetiu seu convite para que eu o visitasse quando quisesse,
e mesmo que ele não estivesse ali, que eu me servisse, sem pedir, da fruta que mais me aprovesse. Disse que eu perceberia que as árvores frutíferas fariam às vezes de anfitriãs, tanto quanto ele. Se não, melhor. E assim, expressando sua gratidão e agradecimentos, continuamos o passeio. Retornamos ao nosso caminho anterior, ao longo do riacho. Continuamos a andar em direção à igreja. Depois de andarmos um pouquinho, percebemos que o riacho começou a alargar até que atingiu as dimensões de um lago. Podíamos ver muitos grupos de pessoas alegres na beira da água. Algumas delas estavam se banhando. O lago era cercado por uma fileira de árvores. Haviam flores em abundância, arranjadas de tal forma que podíamos ver que haviam ordem, apesar de não haver um sinal distinto de propriedade. Pertenciam a todos com igualdade de direitos, e observei mais particularmente que não foi feita nenhuma proibição no sentido de colher ou arrancar nada, ou qualquer coisa que causasse distúrbio. Uma ou duas pessoas eram vistas com suas mãos em volta de alguns botões em flor, de forma muito cuidadosa, uma atitude que para mim parecia tão incomum que pedi ao meu amigo que me esclarecesse sobre isso. Ele respondeu levando-me até uma jovem que também estava tão curiosamente ocupada. Tinha vergonha de ser tão intruso, mas me foi dito: espere e verá. Meu amigo inclinou-se ao seu lado, enquanto ela virou a cabeça, endereçando-me uma palavra amigável, um sorriso de boas-vindas. Concluí que eram velhos amigos, mas isso não vem ao caso. Na verdade, depois ele me contou que nunca havia vindo antes e explicou que aqui, no mundo espiritual, não necessitamos de apresentações formais. Constituímos um imenso e unido grupo em termos de relacionamento social. Depois que estamos por aqui há algum tempo, ficamos acostumados com o nosso novo ambiente e o modo de vida. Vemos que nunca somos intrusos, desde que possamos ler logo a mente da pessoa, que por instantes queira um período de segregação. E quando vemos pessoas fora em espaço aberto, no parque ou campo, seremos sempre bem-vindos ao nos aproximarmos para mantermos conversas amigáveis com elas. Essa jovem era, como eu, uma recém-chegada, e nos contou com alguns amigos haviam mostrado a ela o método de obter das flores tudo o que elas tinham tão dadivosamente a ofertar. Inclinei-me ao seu lado e ela deu uma demonstração prática do que fazer. Ao colocarmos as mãos, disse ela, em torno da flor, como se estivéssemos segurando-a numa espécie de copo, eu sentiria o magnetismo fluindo os braços acima. Conforme coloquei minhas mãos em torno do lindo botão, vi que a flor, no topo do talo, moveu-se em minha direção. Fiz o que me ensinara e instantaneamente senti uma corrente vital subindo pelos meus braços, enquanto o aroma mais delicado era exalado por ela. Ela advertiu-me para que não colhesse as flores, pois elas cresciam eternamente, faziam parte dessa vida, como também nós mesmos. Fiquei muito grato por sua advertência oportuna, já que seria uma coisa mais natural do mundo colher uma das que estavam ali em tamanha profusão. Não era bem o caso das frutas, aprendi, porque elas estavam ali para serem consumidas, mas as flores em si eram decorativas, e cortar uma flor para que fosse colhida era o equivalente a derrubar uma árvore frutífera. Havia flores, entretanto, que cresciam expressamente com o propósito de serem colhidas, mas estas que estavam considerando agora tinham como sua principal função a de doadoras de saúde. Perguntei à nossa jovem se já tinha experimentado algumas das boas frutas que acabáramos de conhecer, e ela respondeu que sim. Meu amigo sugeriu que eu gostaria de me aproximar da margem da água, e se a jovem estivesse sozinha, talvez pudesse apreciar juntar-se a nós em nossos passeios. Ela respondeu que nada lhe daria mais prazer, então nós três seguimos em direção do lago. Expliquei a ela que o meu amigo era um morador habituado a essas paragens e que eu estava atuando como meu guia e conselheiro. Ela pareceu estar feliz com nossa companhia. Não que estivesse solitária, já que tais coisas não existem neste reino. Mas ela tinha tido poucos amigos enquanto esteve na Terra e sempre vivera uma vida algo solitária, apesar de nunca, neste caso, ter sido indiferente ou desligada dos problemas e das dores dos outros. Desde que chegou ao mundo espiritual,
encontrou muitas almas gentis de disposição similar a dela e supôs que estaríamos no mesmo caso. Contei a ela rapidamente alguns fatos sobre mim e porque estava ainda usando a minha vestimenta, quero dizer, seu duplo, ela soube, mais ou menos, a que me dediquei profissionalmente. Estando meu amigo vestido similarmente, ela disse rindo que sentia-se em mãos seguras. Recorri à minha mente sobre o que me havia sido dito sobre o banho, mas estava indeciso como abordar o assunto da necessidade de equipamento para tal propósito. Entretanto, meu amigo salvou a situação ao referir-se ele mesmo sobre isso. Tudo o que precisamos para o propósito de nos deliciar num banho era necessária água na qual nos banharíamos. Nada poderia ser mais simples. Devíamos entrar na água precisamente como estávamos, sem saber nadar ou não. Não traria consequências. Devo dizer que fiquei espantado com essa estranha saída dos procedimentos usuais e, naturalmente, hesitei um pouco. Entretanto, meu amigo calmamente caminhou para dentro do lago, até que ficou completamente imerso, e nós dois seguimos o seu exemplo. O que eu esperava como resultado disso, não posso dizer. Pelo menos antevia o efeito costumeiro das águas cobrindo alguém, em circunstâncias similares na Terra. Grande então foi a minha surpresa e meu alívio, quando descobri que a água, ao invés de líquido penetrante, mais parecia um manto tépido, ou seja, morno, colocado em torno de mim. O efeito magnético da água era semelhante ao do riacho com o qual havia colocado minha mão, mas aqui a força revitalizadora envolveu todo o meu corpo, dando-me nova vida. Era deliciosamente morna e permitia a flutuação. Era possível ficar em pé dentro dela e, claro, afundar completamente abaixo da superfície, sem o menor desconforto ou perigo. Se eu tivesse parado para pensar, teria sabido que isso seria impossível. O espírito é indestrutível, mas além dessa influência magnética, havia uma adicional segurança que vinha da água, que era a amizade em sua essência, se assim posso dizer. Não é fácil transmitir nada dessa experiência fundamentalmente espiritual, que aquela água era viva, não havia dúvida. Respirava-se sua bondade ao contato com ela. Estendia sua influência celestial individualmente a todos que se adentravam nela. Por mim, senti uma exaltação espiritual, assim como uma renovação vital, que tal envergadura que esqueci minhas hesitações iniciais ao fato de que estava totalmente vestido. Agora parecia uma situação bastante natural e melhorava ainda o observar meus dois companheiros. Meu amigo, claro, estava completamente acostumado à água. A nossa nova amiga parecia ter se acomodado rapidamente aos novos usos. Minha mente não se perturbou quando relembrei que, quando retirei minha mão do riacho e a água saiu toda, deixando-a seca, já estava preparado para então o que aconteceria quando saísse do lago. Quando saí, aquela água meramente escorreu, deixando minha roupa do jeito que estava antes. Penetrava no material da mesma forma que o ar ou a atmosfera da Terra fariam, mas não deixara nenhum efeito visível ou palpável. Nós e nossas roupas estávamos perfeitamente secos. E agora, mais uma palavrinha sobre a água. Era límpida como cristal. A luz refletia deslumbrantemente, cores brilhantes, a qualquer movimento ou pequena ondulação. Era incrivelmente suave ao toque, e sua flutuação era a mesma da atmosfera, ou seja, suportava o que estivesse nela ou sobre ela. Como por aqui é impossível cair acidentalmente, como na Terra acontece, da mesma forma é impossível afundar na água. Todos os nossos movimentos são respostas diretas da nossa mente. Não podemos nos machucar ou sofrer acidentes, isto é, tenho bastante dificuldade em dar-lhes uma descrição de algumas dessas coisas sem avançar o limite das mentes e das experiências humanas. Tudo tem que ser testemunhado primeiramente, para que se possa ter uma ideia adequada das maravilhas desses reinos. Vejam, meus amigos, que eles chamam o lugar de reino. Por quê? Porque ele é lá dos anos 1800. Ele é da Inglaterra, onde haviam reinos. Então ele chama tudo de reino. Aqui, no mundo mais ocidental, onde não há reis e rainhas, nós chamamos de planos. Planos espirituais, que são dos mais
variados. Então, quando ele disser reinos, para nós a gente entende como planos. Continuamos. Uma curta caminhada nos trouxe até a igreja que eu havia visto à distância e expressei o desejo de a visitar. Era uma construção de tamanho médio, em estilo gótico, parecendo uma familiar igreja parisiense da terra. Estava situado em uma agradável localidade, parecendo mais espaçosa pela ausência de qualquer grade ou muro que definisse seus limites eclesiásticos. A superfície das pedras com que era construída tinha uma aparência e a textura de um prédio novo, mas de fato existia há muitos anos, na medida de tempo da terra. Sua limpeza exterior apenas estava em consonância com todas as coisas por aqui. Não há decadência, também não há atmosfera poluída que cause escurecimento ou descoloração. Não havia, claro, nenhum cemitério agregado, mesmo que algumas pessoas apeguem-se tão tenazmente às velhas predileções religiosas da terra. É difícil, apesar de que, ao construírem uma igreja, para reunirem-se, incluiriam também um cemitério totalmente inútil. Eu quero lembrar a vocês que na Inglaterra, eu lá estive, e toda igreja antiga tem um cemitério ao lado, cheio de lápides, porque as pessoas achavam que, estando enterradas em volta da igreja, estavam em Campo Santo e seriam dessa forma protegidas. Continuando. Perto da porta principal havia o costumeiro quadro de avisos, mas esse apenas noticiava o tipo de aviso que eram os da igreja estabelecida. Não havia menção ao horário dos serviços. Fiquei imaginando como uma congregação desse tipo poderia reunir-se onde o tempo, como é conhecido na Terra, não existe, pois aqui não há noite ou dia, por onde poderia ser medido o tempo ao alternarem-se. Eu quero lembrar o seguinte: ele não tem dia e noite nesse local onde ele está. Porque em outros livros, em outros planos espirituais, há sim dia e noite, como os da Terra, que são iluminados pelo mesmo Sol. Então, a gente percebe que ele está num nível ainda mais alto do que as nossas colônias, conhecidas em outros livros. Continuando. Aqui é perpetuamente dia. O grande sol celestial brilha eternamente, o que já lhe contei. Também não temos outra forma de contagem de tempo que nos force a uma consciência terrestre, como, por exemplo, fome ou fadiga. Nem mesmo na medida mais longa da passagem do tempo, como a idade do corpo físico e o entorpecimento das faculdades mentais. Não temos as costumeiras estações da primavera, outono e inverno. Ao invés disso, deliciamo-nos com a glória do eterno verão e jamais nos cansamos. Verão em inglês, né, meus amigos? Porque o verão dos países tropicais também é muito estressante. Seguindo. Como sempre, voltei-me para o meu amigo para informar-me sobre esse tópico de reunião e congregação. Reunir as pessoas para a igreja era muito simples, disse. Quem for o encarregado deve enviar seus pensamentos para a sua congregação, e os que quiserem vir virão. Não havia a necessidade de toque de sinos. As emissões do pensamento eram mais minuciosas e exatas. É simples, se a congregação tiver interesse, eles devem simplesmente esperar até que o pensamento os atinja, ou pela chamada direta, ou pelo desejo de assistirem. Mas onde o clérigo obtém a indicação de que se aproxima a hora dos serviços? Essa pergunta, disseram-me, leva a um problema maior. Na ausência da contagem do tempo no mundo espiritual, nossas vidas são ordenadas pelos eventos. Eventos são, portanto, parte de nossas vidas. Eu não me refiro às ocorrências acidentais, mas àquilo que na Terra era chamado de acontecimento periódico. Temos muito deles por aqui. Espero poder mostrar-lhe à medida que prossigamos, e ao fazer isso, verá como certos acontecimentos, individual ou coletivamente, são trazidos claramente às nossas mentes. O estabelecimento dessa igreja, que agora inspecionamos, assistiu também a um crescer gradual de uma ordem regular de serviços, como aqueles que pertencem a esta seita, em particular na Terra. Estão familiarizados? O clérigo que atua como pastor nesse estranho rebanho sentiria, pelas suas obrigações na terra, a aproximação do dia costumeiro e da hora em que os serviços aconteciam. Seria este respeito instintivo.
ainda mais tornar-se-ia mais forte com a prática, até que essa percepção mental assumisse regularidade absoluta, como é considerado na Terra. Com isso firmemente estabelecido, a congregação tem apenas que esperar pelo chamado do seu ministro. O quadro de avisos dava uma lista de serviços comumente vistos numa igreja da mesma seita da Terra. 1 ou 2 itens estavam notavelmente ausentes, entretanto, os que se relacionam ao casamento e ao batismo. A primeira omissão eu podia entender, a última poderia implicar que o batismo era desnecessário, já que somente os batizados alcançavam os céus, onde presumivelmente eles julgavam que esta igreja estivesse situada. Entramos e nos encontramos em uma construção agradável, convencional em sua planta, e contendo pouco do que já seja visto em qualquer igreja da terra. Havia algumas janelas lindas em mosaico, representando cenas da vida dos santos, através dos quais a luz filtrava uniformemente para todos os lados da igreja, ao mesmo tempo, produzindo um estranho efeito no ar, com as cores dos vidros das janelas. Providenciar um sistema de aquecimento era, claro, supérfluo. Havia um belo órgão em uma das extremidades, e o altar principal, construído em pedra, era ricamente entalhado. Exceto ele, havia uma certa simplicidade de que maneira nenhuma diminuía a beleza do total, como peça arquitetônica. Em todos os lugares havia evidência de cuidados pródigos dispensados a tudo, o que, considerando-se onde a igreja fora construída, não surpreende que relembramos a graça pela qual a igreja, afinal, pode existir. Sentamo-nos por instantes no ar calmo e pacífico que encontramos por toda parte, e então decidimos que já havíamos visto tudo o que havia para ser visto, e então saímos. Interessante, né, amigos? Muito interessante. Espero que estejam gostando, apreciando e tirando suas conclusões, não é mesmo? Aguardo todos na sequência deste estudo.